Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Continuando as nossas exposições nesse sábado, dia 2 de setembro. Nós já começamos com o vídeo anterior. Quem quiser saber, se inteirar, inscreva em nosso canal e procure pela data, né? Ele foi cortado de novo por um problema técnico de espaço de memória do computador, que toda semana está tendo. E esperamos talvez uma hora poder fazer melhorar a questão desse espaço interno do nosso PC onde nós gravamos. Mas nós estamos falando sobre o tema da salvação e da nação dentro de Leibniz e Deleuze, principalmente nessas duas obras, a Teodiceia de Leibniz, Bondade de Deus, Liberdade do Homem, Origem do Mal, e a Dobra, Leibniz e o Barroco de Gilles Deleuze. Nós estávamos falando da questão da semiologia da década de 80, nos filmes, algumas músicas, inclusive da década que depois se atraiu para as décadas de 90, com menos intensidade, e 2000 até essa virada, né? Somente a ata da música nós lembramos algumas coisas de Coldplay, mas as músicas dessa questão do lado da salvação do paraíso ainda dentro bem dessa visão que consta nessa obra que nós vamos ler algum trecho, né, de Deleuze, em que ele fala do paraíso aqui no sentido de que Deus fez tudo bom, todo esse mundo em si já é perfeito, é uma perfeição de Deus. E ele parte de um pouco do Gênesis cristão, primeiro livro da Bíblia, que é cristã judaica cristã, em que Deus na criação, cada dia fez e viu que isso era bom, e viu que era tudo bom, mais ou menos isso. Então ele fala que Deus fez tudo perfeito, há uma ordem, e as desordens, dentro da tradição cristã, em geral, foi causada pelo homem na desobediência de Deus, lá no paraíso. Mas ele, nessa obra, ele não quer ser tão negativista assim, e ele fala que o objetivo de Deus é resgatar o homem. E aqui se começa a ver isso, né? E aqui, esse mundo aqui, segundo ele, é o melhor mundo que Deus poderia criar, segundo essa visão. É uma visão meio hoje em dia contestável, dentro dos desequilíbrios ecológicos e tudo, mas Gilles Deleuze, ele é egresso da década de 60, do maio de 68, e ele diz, Deleuze tem essa visão muito materialista desse mundo aqui, do desejo, a satisfação dos desejos aqui, né? E, então ele pegou um pouco esse lado da Teodiceia de Leibniz. Alguma coisa que realmente faz sentido. Esse mundo em si tem uma ordem, e essa ordem está sendo violada, que pode, segundo a ciência, gerar a própria destruição da humanidade como ser humano. Mas a ciência não fala que essa realidade ela vai ser assim totalmente implodida, destruída, né? Inclusive existem os céticos. Esse ceticismo ambiental é meio... Mas aqui, de novo, eu já falei isso da vez passada, alguns céticos falam que não, é natural, o homem tem de se entregar, de se interagir e se integrar a esse todo, e se ele, como uma espécie, tiver que se destruir, haverá a sobrevivência desse todo para algumas visões ambientalistas e alguns cientistas, que falam que, como tudo acaba, o homem um dia vai acabar.
Agora tem essa visão meio positivista que essas coisas vão continuar, as realidades não se acabam, né? Inclusive tem alguns, como os cosmologistas, não só ambientalistas, mas físicos, né? Que ultimamente, dentro da questão da visão do universo em expansão, fala que não está havendo a expansão, que o universo estático sempre existiu e sempre existirá. A expansão que está havendo é apenas a questão que o homem venha a conhecer paulatinamente. Então é isso que nós vamos ver algumas leituras interessantes. Esse livro é interessante porque Leibniz ele tem uma correspondência com a Igreja Católica, ele cita muito, inclusive se alguém quiser fazer algo arqueológico de muitos concílios, algumas decisões de alguns concílios, ele cita também alguns teólogos protestantes, cita Calvino, Wycliffe, e entre outros, tem outros mais desconhecidos. É uma literatura meio ecumênica, ele é alemão, né? E Deleuze é um materialista, até que se saiba, eles falam que ele era ateu. Mas eu tenho uma entrevista dele em que ele em si ele não fala que é ateu, é que ele fala que não se pode. E como filósofo ele não pode se declarar ateu. Isso é uma entrevista que eu vi e nunca mais recuperei nessas coisas do YouTube, né? Ele fala, o filósofo não pode se declarar ateu, tem que pensar a Deus pelo menos como possibilidade. E ele faz mais ou menos assim. E eu sou teísta, acredito em Deus, né? E aqui ele não leva uma posição radicalmente contra ao teísmo, né? Ele tem uma discussão muito sensata dentro de alguns assuntos que eu achei importante, que em complemento, Leibniz não é ateu, isso aqui eu já declaro, o livro Teodiceia, muitos traduzem como defesa de Deus, não é isso? Outros já falam que é a justiça de Deus, né? Mas o subtítulo é a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Aí ele tem esse lado que muita gente fala até que ele é algo ele tem uma fé muito grande na humanidade, né? E essa questão do mal é uma liberdade, e isso é um bem que Deus fez ao homem, dá essa liberdade para Deus. Mais ou menos essa é a tese que eu, pelo menos, interpreto assim, né? Ele tem uma visão muito. Minha palavra está vendo que vem a questão positiva, a positiva do homem. Tem outro termo que eles falam em relação a Leibniz, em que ele tem uma visão bem esperançosa para a humanidade dentro dessa obra. Então, dentro desse clima que nós estamos vivendo, de guerras, de violência urbana em geral e mundial, violências sexuais e tudo, esse é um lado algo mais esperançoso e com fé na humanidade, né? É algo importante. E nós vamos continuar mais para frente sobre esse tema. Depois nós vamos ver a danação. Nós já explicamos, né? Nós vamos ver agora depois alguns textos, se possível, se o equipamento aqui deixar, alguns textos que nós selecionamos. Boa tarde.